A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos, e aqui estamos nós, vamos juntos para mais uma meditação na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar com vocês em Atos, no capítulo 9, a partir do verso 36 ao 42. Eu intitulo essa mensagem de dons e talentos para a glória de Deus. Então vamos lá, a partir do verso 36 do capítulo 9 de Atos, diz assim: Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas, que se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu, e seu corpo foi levado e colocado num quarto no andar superior. Lida ficava perto de Jope e, quando os discípulos ouviram falar que Pedro estava em Lida, mandaram-lhe 2 homens dizer-lhe: Não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto no andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Este fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope durante algum tempo com um curtidor de couro chamado Simão. Antes de entrar nessa história linda, propriamente dita aqui, em Atos 36, eu queria fazer logo uma definição, a diferença entre dom e talento, né? E entre as muitas que eu encontrei aqui, eu achei essa bem legal. Dom é aquilo que já nasce com a gente, aquela habilidade inata, a facilidade para fazer algo mesmo sem ter aprendido. Por exemplo, você pode nascer com o dom de tocar piano. Já talento é algo feito com habilidade, com facilidade, porém é uma habilidade que se desenvolve com dedicação e treinamento. Então, dom você nasce, talento você conquista. Para simplificar, né? Quer dizer isso, dom você nasce com ele, o talento você conquista. A palavra de Deus também fala nos dons espirituais, lá no capítulo 12 de 1 Coríntios, né? Quando Paulo fala dos dons dados à igreja, né? E também tem os dons espirituais que eles são distribuídos pelo Senhor, quando a gente nasce de novo, quando a gente crê em Jesus. E essas habilidades que é um dom de Deus, que ele nos capacita a desenvolver determinada tarefa, determinada obra, determinado trabalho com maestria, né? com perícia. Assim o Senhor nos capacita a desenvolver os dons. Mas antes de entrar também nesse tema aqui tão lindo de Jope, eu queria fazer uma salva aqui a todos os profissionais, né? Existe um acervo de profissionais em todas as áreas e eu creio piamente que todas as profissões elas são lindas e necessárias, né? Não existe assim, as pessoas se preocupam muito hoje, né, em ter um DR no nome, em ter um título, um doutorado, um mestrado em qualquer área. Não é ruim, isso é maravilhoso. Mas nem todo mundo nasceu com habilidade para ser médico, para ser engenheiro, para ser juiz, né? Todo mundo tem uma habilidade para desenvolver e todas as profissões elas são úteis e necessárias. E eu estava pensando, pense comigo aqui um pouquinho, você já imaginou se tivesse uma greve de coveiro? Digamos que os coveiros dissessem assim, houvesse um sindicato aí do coveiro, deve ter, né? E eles dissessem assim: a gente agora vai parar tudo, ninguém enterra mais ninguém. Olha, se todo dia morre gente nas cidades, nos campos, nas grandes metrópoles, nas pequenas, no país inteiro, imagina o Brasil, greve de coveiro nenhum enterra ninguém. Imagina o caos que se estabeleceria no país, né? Seria uma coisa... calamidade pública, porque esses corpos sem enterrar, daqui a pouco eles estavam em estado aí de decomposição e isso ia causar um mau cheiro, uma série de doenças e
e constrangia as famílias que não iam poder enterrar os seus mortos. Quem é que ia ter habilidade para cavar ali as covas ou abrir ali uma gaveta sem ter habilidade para aquilo? Que constrangimento seria? Então, o coveiro é necessário, né? O gari é necessário. Eu tenho um maior carinho pelas pessoas que passam aqui na minha porta, os meninos que fazem coleta aqui do lixo. E eu me lembrei de uma história que eu vi também na internet que me chamou muito a atenção, né? Que o pai estava com seu filho na frente de casa, aí de repente veio o carro do lixo. E o menino que estava com o pai, né, disse: papai, papai, tá passando agora o carro do lixo, os homens do lixo estão chegando aí. E o pai, sabiamente, veja como uma pessoa que tem uma visão diferenciada faz toda a diferença, né? O pai olhou para o filho e disse: não, meu amor, eles não são os caras do lixo, eles são os homens da limpeza. Quem produz o lixo somos nós é que produzimos o lixo, né? E deixamos aí na porta da nossa casa para eles recolherem. Eles são os caras da limpeza, as pessoas do lixo somos nós. Veja que visão diferenciada, que valorização do trabalho do gari. Os caras que estão aí fazendo a limpeza das ruas, passando nas nossas portas, recolhendo lixo. E eu vejo pessoas que não têm cuidado com esse profissional, né? E descarta o lixo de toda forma. Não é raro a gente ver um gari que sofreu um corte na mão porque alguém descartou vidro quebrado, né, no lixo, e ele vai pegar ali, às vezes não tá com luva, não sei como é que é o manuseio, e aquilo ali fere um profissional ali daquele, porque as pessoas não descartam, não separam o que é plástico, o que é metal, o que é papelão, o que é reciclável, o que não é, né? Não se preocupa, não tem essa preocupação. E como eu falo, eu tenho um carinho muito grande pelos meninos que passam aqui na minha porta. Eu faço questão de, no dia do lixo, sair, dar um sorriso para eles, dizer: bom dia, Deus te abençoe, bom trabalho, o Senhor é contigo. Eu sempre faço isso. E um dia desses aconteceu que até era dia de coleta. Eu esqueci que era dia de coleta. Eu estava conversando com a minha cunhada no terraço, acho que foi um sábado. Eles vieram aqui conversar, a gente ficou ali se entretendo, conversando no terraço, e era o dia da coleta do lixo. Eu esqueci de colocar o meu lixo. Daqui a pouco o gari chegou batendo na minha porta, fez: ei, esqueceu o lixo hoje, foi? Eu disse: menino, pelo amor de Deus, hoje é dia do lixo. Espera um pouquinho. Isso aí, peguei os lixos e ele levou. E assim, é um carinho de mão dupla. Você dá um sorriso, você recebe o sorriso de volta. Às vezes eu agrado eles, fim de ano, festas, dou sempre uma gorjeta, um carinho. Por quê? Porque são profissionais que merecem todo o respeito, né? Embora não tenha um DR no nome, mas eles são profissionais simples, como existe, como eu estou dizendo, essas profissões, essa diversidade em profissões, elas são necessárias. O motorista de ônibus, veja, eu já vi, eu ando de transporte coletivo, vez por outra, eu já vi tanto profissional motorista de coletivo sendo humilhado pelo passageiro, sendo agredido. Às vezes a pessoa não puxou a parada ou ele não ouviu, sei lá, aconteceu algum mal entendido ali naquele processo. E as pessoas são impacientes, são agressivas e sabe, parte para ter palavras pejorativas contra o profissional motorista. E a gente vê tanta coisa. Uma vez também aconteceu de eu entrar no Uber, e quando eu sentei, eu dei um sorriso: bom dia, falei com o motorista. Eles: meu Deus, como é bom pegar passageiro educado, né, que dá bom dia e que sorri pra gente. Então, assim, a gente tem que valorizar todas as profissões, né? Nas artes, na música, em todas as esferas. E eu também estava lembrando, quando estava pensando em fazer essa mensagem, falando na diversidade, né, de profissões, eu lembrei dessa canção aqui, ó, que é muito interessante. Observe essa letra. É um shot chamado Shot Universitário. Diz assim: eu perdi o vestibular de medicina. Minha mãe ficou zangada, eu nem um pouco. Eu não sei, mas talvez seja muito louco aprender a receitar penicilina. Sou nervoso e tenho medo de ver sangue. Minha família quer me ver na cirurgia, costurando quem vem lá do bang bang que aparece na TV, pois acontece todo dia.
para ter um anel no dedo, um DR no nome, ser um grande homem, feliz, famoso, mudar de repente meu comportamento tão escandaloso, casar com a Virgem Maria, não me envolver nessa má companhia que não se penteia, frequenta a cadeia e lugar perigoso. Aí ele segue: tenho medo de polícia e de bandido, alergia a político safado, e o irmão que não me sai do pé do ouvido, dizendo que eu devia estudar para advogado. Outro diz que se eu estudar engenharia, mesmo sem ter vocação, eu enriqueço. E eu pergunto se esse peste gostaria que o prédio que eu fizesse lhe caísse na cabeça. Para ter um anel no dedo, um DR no nome, ser um grande homem, feliz e famoso, e por aí vai a letra da canção. É muito interessante, né, o que essa canção diz, porque nem todo mundo nasceu para ser engenheiro, médico, juiz. As pessoas buscam, às vezes, uma profissão pelo status que ela promove ou pelo dinheiro, a maioria acredita até que seja mesmo pelo dinheiro que ela dá. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Tem gente que compra diploma para chegar aí aos seus objetivos, ou que trapaceia, ou que passa por cima das pessoas para alcançar as suas carreiras e os seus degraus no sucesso, né? Como diz uma outra canção de Clara Nunes, né? Eu soube que para subir você desceu. Ai, que horror! Para subir você desceu, né? Então, assim, nem todos nasceram para ter um DR no nome, não existe tantas profissões que as pessoas gostam de desenvolver de forma simples, como a costureira, Dorcas, o personagem que a gente vai entrar já já, um pouquinho mais de paciência nessa introdução. E assim, existe um arsenal, né? Existe uma variedade incrível de profissões, todas elas são importantes e elas são importantes na medida que a pessoa desenvolve bem a sua tarefa e na medida que a pessoa é motivado com as boas intenções, né? Porque o que conta no final é como a gente está lidando com essas profissões, como é que a gente encara e vê a diversidade e a necessidade de cada um. Como eu falei, todos são importantes. Há uns 10 anos atrás eu fiz um curso de técnica de enfermagem, né? E eu nunca exerci, quer dizer, fiz os estágios, mas eu nunca exerci como profissional porque trabalho em outra área, mas como foi importante para mim conhecer tão de pertinho a enfermagem, estagiar e ver a beleza que é, né, esse universo da enfermagem. E quando eu cheguei na escola, eu estudei ali na Escola Técnica Irmã Dulce, e pouco tempo depois eu entrei, logo assim que cheguei, eu comecei a participar do coral da escola e cantei durante um tempo no coral, e depois o coral se extinguiu, mas eu fiquei no grupo de formatura, né, e cantei durante algumas formaturas, várias formaturas ali. A gente cantava na Fafiri, às vezes cantava no centro de convenções, enfim. E uma das minhas partes como cantora do grupo era cantar o hino da enfermagem, Amor e Luz. Eu cantava e quando eu cantava esse hino nas formaturas, eu era possuída assim, de um sentimento que eu entrava dentro do hospital ali, eu me incorporava mesmo aquela palavra do que a canção diz, amor e luz, no silêncio das noites, aqueles profissionais ali se dedicando, sabe, a doentes. Que profissão tão linda, tão sublime, a enfermagem. Quando eu estudei enfermagem, eu me encantei pelas histórias da enfermagem, por Florence, né, uma pioneira na Guerra do Crimeia, de ali na Guerra do Crimeia, de dedicar sua vida, né, com o símbolo da enfermagem que se tornou a lamparina, ela indo ali de noite socorrer aqueles soldados feridos, aqueles soldados chagados, aqueles soldados com feridas, né, horríveis, com braço decepado, perna decepada, né? A guerra, aquela guerra horrorosa que deixa tantas sequelas e tantas consequências, e aquela mulher ali cheia de amor, a pioneira da enfermagem, ir lá com a sua lamparina, sabe, levar socorro, levar alento, levar luz, levar amor e luz, como a música da enfermagem canta, amor e luz. Eu cantava aquilo ali, meu Deus, que coisa tão linda, que profissão tão sublime, mal remunerada. Muitas vezes o profissional tem que trabalhar em 2, 3
hospitais para ter uma renda que possa sustentar a sua família, tem que dobrar plantões, se exige muito num ambiente totalmente insalubre, né, com toda exposição a bactérias, a vírus. É uma profissão belíssima e uma saudação a todos os que são da área de enfermagem, da área da saúde, né? O meu viva para vocês, né, que exercem essa profissão aí com tanta maestria. Eu exerci durante 4 anos com a minha mãe, com Alzheimer, né? Até isso Deus trabalha tudo na gente. E eu fiz a enfermagem, depois eu fui cuidar da minha mãe com Alzheimer. E aquela experiência ali foi muito bacana. Então, todas as profissões, elas são necessárias, elas são úteis, né? Existe um acervo, como eu falei, nessa canção, um shot universitário. Eu gosto também, quando essa letra que eu li para vocês foi de Fala Mansa, mas a letra de Santana, ele mudou um pouquinho, é bem legal também. E ele fala isso: eu não sou doutor porque não quero, mas eu sou cantador porque eu nasci para ser cantador, eu nasci para as artes. E aí, minha gente, eu lembro um outro detalhe. Na década de 90, eu assisti um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. E eu disse a vocês que eu sempre gosto de filme, de documentário, né? Gosto sempre de novela, às vezes, né? E esse filme da década de 90, Sociedade dos Poetas Mortos, que era estrelado por o saudoso Robin Williams, e era a história de um professor revolucionário na universidade, que ele queria despertar os alunos para a vida, para viver, para ter sua própria vocação. Ele tem uma cena do filme que é belíssimo. Ele leva os alunos todos, naqueles calouros, né, da universidade, para uma espécie de cemitério onde estavam lá as lápides dos grandes famosos, né, dos grandes homens que morreram. E ele diz assim, ele leva os alunos naquele silêncio ali, naquele lugar tenebroso, né, meio escuro. Ele diz: eles estão falando com vocês, observe o que eles estão falando com vocês. Sabe o que é que eles estão dizendo, eles que morreram? Eles estão dizendo: aproveitem a vida. E ele dá uma lição bem. O filme é muito rico, né? Ele tem muita coisa bacana. Robin Williams, naquele filme, ele arrasou. Ele uma interpretação fantástica, e ele mostra esse professor revolucionário naquela universidade. E uma coisa que me chama a atenção também nesse filme é que um dos alunos, ele tem uma vocação muito grande para as artes. Ele queria ser um artista, um ator de teatro, né? E na universidade eles vão representar ali uma peça, aquele rapaz incorpora ali aquele personagem, ele vai fazer, e a família dele fica revoltada, né? Principalmente o pai. E o pai diz: não, eu não estou criando um filho para ser um ator, né? Eu não estou criando um filho para as artes, eu quero um filho para ser médico. E ele queria que o menino fosse médico, né? A ferro e a fogo, né? Como diz, fogo e ferro. E o resultado é que aquele jovem termina no filme se suicidando, porque a vocação dele, ele não tinha nada a ver com a medicina, ele não tinha nada a ver, né, com a engenharia, com a advocacia. A vocação dele era o teatro, era ser um ator, mas o pai bloqueou isso aí. Aquele jovem acabou suicidando. É a história do filme, né, ficção. Mas muitas coisas acontecem na vida real, e eu gosto sempre de trazer uma história fictícia, mas também gosto de trazer uma história real para a gente ver que a gente não está tão distante da ficção, da realidade. E eu lembro da história de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha. No filme, né, o De Pai para Filha, aquele filme de Luiz Gonzaga e Gonzaguinha, conta a história de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga queria muito que Gonzaguinha tivesse um DR no nome, né? Fosse um cara desse bem sucedido e que exercesse uma profissão de advogado, de médico, não sei lá o que. Ele queria assim uma coisa nessa linha aí, nessa trilha para Gonzaguinha. E por quê? Porque ele sofreu um trauma de infância, né? E a gente sempre tende a transferir os nossos traumas para os nossos filhos e não querer que os filhos passem por aquilo que a gente passa. Isso é muito comum nessa relação pai e filho, né? Você sofreu um trauma, você sofreu um problema, você diz: meu filho não vai passar por isso. E foi o que aconteceu com Luiz Gonzaga. Ele era apaixonado por uma menina na adolescência dele, juventude, ali nos seus 16, 17, 18 anos. Ele era apaixonado por uma menina, e essa menina era filha de um coronel. A menina era estudante, o pai investia muito na educação porque tinha recursos para isso.
E ele não, ele era um cara analfabeto, semi-analfabeto, vocês devem saber que Luiz Gonzaga foi autodidata, né? Ele era músico de ouvido, ele nunca leu uma partitura, ele não sabia o que era partitura, né? Ele era músico de ouvido, como grandes gênios aí da música tocam de ouvido e essas pessoas têm uma sensibilidade auditiva que é assim, fantástica, né? E Luiz Gonzaga era esse cara que ele desenvolveu toda a habilidade musical dele de ouvido, mas ele não sabia nem falar, e você percebe isso até nas canções, quando ele canta ali errado, né? No português, mas ele sofreu uma decepção amorosa porque o pai da menina não queria o namoro. Ele era apaixonado por essa menina. Na história conta que a menina, eles vão para uma árvore, a menina escreve o nome deles dois ali na árvore, né? E que ele, depois no filme, ele leva a Gonzaguinha para ver isso, explicar a Gonzaguinha, porque às vezes ele era tão ríspido com ele, com o filho, e que investia tanto e queria que ele fosse um cara que tivesse uma profissão reconhecida e rendável, para que não passasse pelas coisas que ele havia passado. E no filme também mostra quando Gonzaguinha mostrou todo um talento para música, para as artes musicais, né, para compor. A reação do pai não foi das melhores. Tem uma parte no filme que ele chega a quebrar um violão de Gonzaguinha, né, dizendo que ele não queria isso para o filho, não queria que o filho seguisse a carreira dele. É como se ele dissesse assim: a minha habilidade foi essa, eu segui por aí porque eu não tinha outro caminho, mas eu queria que você fosse um médico, né, um advogado, um engenheiro, né, fosse uma pessoa que tivesse uma dessas profissões aí, um juiz, né, uma pessoa que está aí no topo das profissões. Ele queria isso para Gonzaguinha, mas felizmente, né, Gonzaguinha seguiu a sua vocação, que era compor, e a Gonzaguinha tem um acervo musical fantástico. Meu Deus do céu, que coisa linda a obra de Gonzaguinha, né? Quando eu completei 50 anos, eu fiz uma festinha, né? Reuni algumas pessoas queridas e eu fiz questão de cantar uma música de Gonzaguinha que tem tudo a ver comigo, que é o que é, né? E a música diz assim: viver, o refrão, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar, a beleza de ser um eterno aprendiz. E só um poeta escreve uma coisa dessa, né? Gonzaguinha escreveu o que é, e a vida. E a vida o que é, diga lá, meu irmão, e é muito bonita a poesia dele, canções belíssimas que eternizaram em outras vozes, com outros cantores. Ele compôs muita coisa bonita, mas esse talento dele poderia ter sido esmagado pelo pai, né? E tentou até ser, mas o dom falou mais alto e ele seguiu a carreira solo dele, né? Carreira musical, e foi um sucesso, né? E partiu tão cedo, né? Dessas pessoas que fazem falta aí, Gonzaguinha faz falta. Então a gente vê isso, né? Que as pessoas desprezam às vezes as profissões simples, né? E eu já vi muita gente que se gloria, né, de ter muitos diplomas e às vezes não sabe nem pregar uma vírgula. Você vê a escrita da pessoa, misericórdia. Eu estava lembrando também, essa introdução hoje está larga, viu? Eu estava lembrando de o saudoso Rubem Alves. Rubem Alves deu uma dica fantástica para o Enem. Ele foi um dos que elaborou, né, esse vestibular chamado Enem, esse preparatório aí para as faculdades. E Rubem Alves, ele disse o seguinte: a gente vai conhecer um aluno, a capacidade de um aluno, a cultura de um aluno, não só nesses testezinhos de marcar X, não, dar 5 opções e mandar ali marcar um xizinho, né? A redação, né? A redação, quando ela foi introduzida na prova do Enem, ela tinha esse objetivo de ver a capacidade de um aluno na escrita dele, na sua capacidade de argumentar o texto, de não perder o fio da meada, de não se desviar do tema,
de trazer para dentro da sua redação um conteúdo, né, que ele leu, a redação vai dizer isso, que o aluno é uma pessoa que lê, que se prepara, que tem conhecimento, né, e foi essa sacada do Enem, né, tanto é que a redação é uma coisa extremamente importante, né, na prova do Enem, quem tira uma nota alta na redação está garantida aí uma faculdade pública, né. Então é isso, foi a sacada de Rubem Alves, quando ele disse, a gente vai conhecer o potencial de uma pessoa na sua capacidade de argumento, de não perder o fio, de saber onde quer chegar, da sua redação ter início, meio e fim, de ter uma introdução, de ter uma palavra legal. E Rubem Alves, eu sou fã, né? Foi outro que partiu, mas que deixou uma obra belíssima. Rubem Alves tem coisas maravilhosas. Eu passei um tempo que eu ouvia Rubem Alves todo dia. Eu digo, não, eu estou viciada em Rubem Alves, que eu escutava muito as coisas dele, né, na internet e assim, eu aprendi muito com ele, né? Então, dito isto, feito essa introdução larga, agora a gente vai realmente adentrar no tema que eu quero falar. Então, o texto aqui de Atos diz que havia em Jope, né, essa mulher chamada Tabita, que no grego quer dizer Docas. Ela se dedicava a praticar boas obras e dar esmolas. Ela era uma costureira, vai aqui a minha saudação para as costureiras, que eu também sou. Né? Eu herdei essa habilidade da minha mãe e agora tenho desempenhado isso com muito carinho, né? Com muita satisfação e de poder... para mim é uma terapia, sabe? Quando eu tô na máquina é uma terapia e eu gosto demais de costurar. E Dorcas era essa mulher que tem habilidade, e vai uma saudação para as costureiras, para as bordadeiras, para as tecelãs, para os alfaiates, para aquelas pessoas, os modistas, né, os estilistas, quem trabalha aí no mundo da moda, para todas essas pessoas que têm habilidade com a linha, com a costura, com... enfim, com todas essas coisas, né? Todas essas coisas belas, artesãos de modo geral, né? Os que fazem redes, os que fazem renascença, né? Um trabalho belíssimo. Então, Dorcas era essa pessoa que tinha uma habilidade, que teve um dom, ela desenvolvia isso, né? Com toda a maestria, com todo o amor. E o diferencial de Dorcas, aí é o pulo do gato no texto. O que tornou Dorcas uma pessoa tão especial, que quando essa mulher morreu, o texto aqui, né, de Atos 9 não diz qual foi a sua enfermidade, qual foi o seu problema de saúde, só diz que ela ficou doente e morreu. E as mulheres, as viúvas, aquelas pessoas que tinham sido por ela abençoadas, choravam, prantearam ao ponto de mandar chamar Pedro. Olha, pessoas como Dorcas não podem morrer, pessoas como Dorcas fazem falta, a gente quer com a gente quer ressurreição, a gente não pode perder Dorcas, ela é importante pra gente. E aí mandaram chamar Pedro, e eu mergulhando nesse texto, né, qual era o diferencial de Dorcas para ser uma pessoa de tanto destaque, assim, tão importante ao ponto de arrancar tantas lágrimas com a sua partida? E a resposta é: Dorcas, ela era uma pessoa que ela não usava a sua habilidade, o seu talento em causa própria apenas. Embora esse talvez fosse o seu ganha-pão, fosse o seu sustento, fosse a forma dela se manter, né, dela se alimentar, dela se cuidar, mas ela não tinha uma visão e uma vida egoísta. Né? O que a gente vê, muita gente por aí ganhando rios de dinheiro e que não fazem, né, uma caridade, não fazem uma boa obra e são ensimesmados e olham apenas para o seu umbigo, para a sua vida, não partilham nada, não tem esse sentimento de doação que existia em Dorcas. Dorcas, ela era especial porque ela sabia o sentido da partilha. Ela não vivia só para ela não era egocêntrica, narcisista, ela não era egoísta, ela vivia de partilhar, então ela fazia caridade, isso é tão lindo. Imagina se todas essas profissões que eu citei, esse acervo de profissão, se todo mundo pegasse um pouco do seu talento e doasse em prol do outro, seria aquele advogado que pode assumir uma causa de uma pessoa que não pode pagar honorários, que aqueles honorários ali vai fazer falta, às vezes é uma causa pequena, ele não vai ganhar tanto, para que tirar lá
15%, né, daquele pobre, daquela coitada, né, que não vai te influenciar em nada na tua vida, né? Aí aquele dono de padaria é um empreendedor que tem uma padaria e que pode separar, sei lá, um saco de pão, sei lá quanto, 100 pães diários e fazer uma doação, ou seja lá quanto for, né? E deixar aqui esse percentual aqui vai ser para quem não pode comprar o pão. Tem tantos pobres, a gente pensa que não, mas tem gente que não pode comprar um pão, né? O país muda governo e sai governo e a gente vê aí muita gente passando necessidade, né? Então, assim, é doar, né? O médico que pode atender uma consulta de alguém que não pode pagar, né? A consulta e ele fazer uma caridade naquilo e tudo é as dorcas, é as costureiras, né? Eu conheço um trabalho tão lindo que eu abracei essa causa uma época e levei até lá na igreja episcopal, né? As líderes de um projeto lindo chamado Vestidos de Algodão para as Meninas do Sertão, né? Um grupo que fazia, as mulheres se juntavam e faziam vestidos para doar as meninas do sertão. Elas levavam Alto Sertão de Pernambuco no Natal para doar ali. Depois a coisa cresceu tanto, precisou fazer roupinhas para os meninos e elas, enfim, e se dedicavam. Então, assim, é você pegar qual a sua habilidade. Todos nós, olha, Deus é tão gracioso, tão lindo, tão perfeito. Não existe ninguém que não tenha uma habilidade e às vezes a gente tem mais de uma. Todos nós temos uma habilidade, um talento para fazer alguma coisa. E a gente pode usar esse talento que a gente tem, essa coisa que Deus nos deu, para abençoar outras pessoas, né? Para orientar outras pessoas, para ajudar outras pessoas. É o psicólogo, é as pessoas que trabalham, né, na área da psiquiatria, da psicologia, num número absurdo de gente tirando uma vida aí. Leva uma palavra de conforto, de consolo gratuitamente. Faça um vídeo de 10, 5 minutos, não faça tão grande como o meu já está disparando aí. Mas faça o menor, ajude alguém, dê uma palavra. Existe muitas formas da gente ajudar e Dorcas, esse personagem aqui lindo de Atos, que nos encanta e que nos aponta, né? Quer ser especial, quer ser grande, sirva. Né? Jesus disse isso, aquele que quer ser o maior, que seja o menor, aquele que quer ser maior, que seja servo de todos. Existe uma quantidade enorme de possibilidades da gente servir a Deus, servindo ao próximo, porque a gente só serve a Deus. Eu quero que isso fique bem gravado aí, abra um ouvidão aí. E copie isso que eu vou dizer agora. A gente só serve a Deus quando a gente serve ao próximo, quando a gente serve a outras pessoas, né? Por isso João diz assim, se você não ama a seu irmão que você vê, você não pode amar a Deus que você não vê. Deus quer ser amado no outro, é amando o meu irmão, é amando as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, seja ela complicada ou não, sejam os meus parentes abençoados ou não, com seus problemas, eu tenho que amar. Né? Eu tenho que fazer o que Dorcas fez. Dorcas era aquela pessoa que não vivia para si, não vivia só para si, egoisticamente. Ela partilhava, ela entendeu o sentido da partilha. E isso é que o texto aqui quer nos deixar, quer nos ensinar de forma muito clara. A gente serve a Deus quando serve